Durante a pandemia, o índice de colisões de aves com aviões comerciais em todo o Brasil subiu 32%. As informações são de um levantamento da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. O aumento ocorreu porque, com os aeroportos vazios, os pássaros se aproximaram mais das pistas. Segundo os dados das empresas filiadas à entidade, foram registradas 2,05 colisões de aviões com aves a cada 1.000 decolagens em 2019. Entre janeiro e setembro de 2021, foram 2,7 colisões a cada 1.000 decolagens. O número absoluto de colisões caiu, porque houve menos voos, mas proporcionalmente foi registrado aumento. Comandantes alertam que as aves podem causar problemas nas aeronaves e alterar esquemas de voos, mas não conseguem derrubar os veículos. A expressão bird strike vem do inglês e faz menção ao ato de aves se chocarem contra aeronaves durante voos, uma questão reportada rotineiramente na prática da aviação nacional e internacional. Os choques entre aviões e pássaros colocam passageiros em risco e causam prejuízos de 5 bilhões de reais por ano. Conheça agora a incrível história, onde os pássaros cercaram e atacaram o avião, e o piloto caiu em lágrimas ao descobrir o que eles queriam. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O piloto Jenson de repente ouviu fortes pancadas contra as janelas do avião. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ele estava olhando em volta buscando a resposta. Foi então que o seu copiloto foi avisado pela tripulação da cabine. Jenson ficou totalmente perplexo quando ouviu que um bando de pássaros estava perseguindo e atacando o avião. E eles simplesmente não desistiam. Isto poderia terminar em um desastre total. Jenson tentou espantar os pássaros, mas ele tinha que ter todo cuidado, pois se eles atingissem os motores, o avião inteiro poderia cair. Os pássaros pareciam ficar mais agressivos quanto mais Jenson tentava sacudi-los para longe da aeronave. Jenson não entendia o porquê, mas a situação só piorava. Os pássaros não abandonavam o avião, e pelo que ele ouviu da tripulação da cabine, as pessoas estavam enfurecidas. Eles tinham medo de que os pássaros pudessem fazer o avião cair. Jenson garantiu aos passageiros que ele tinha tudo sob controle e que era tudo normal. Mas nada disso era verdade. Jenson tinha que pedir ajuda. Ele entrou em contato com o controle de voo para ver quais eram as suas opções. Ele tinha a sensação de que era apenas uma questão de tempo até que os pássaros fossem realmente capazes de derrubar o avião. O número de pássaros continuava aumentando e eles se tornavam ainda mais agressivos, mas havia um problema. O copiloto de Jenson, o Jimmy, ficou em silêncio e com o rosto apavorado. Jenson viu que ele não tinha boas notícias. Ele não conseguia resposta do controle de voo. Não ouvia nenhuma resposta do outro lado. Jenson insistiu que ele deveria continuar tentando. Ele informou a tripulação da cabine que tinha que acalmar os passageiros. Os passageiros dificilmente conseguiam ver algo fora das janelas, porque elas estavam cobertas por pássaros. Isso escureceu o avião inteiro, o que deu uma sensação horripilante. Os passageiros estavam realmente assustados. Alguns deles até começaram a chorar. Jenson teve que agir rapidamente. Tentou com todo o seu poder ganhar altitude com o avião para sacudir os pássaros. Mas se ele subisse um pouco, isso poderia colocar em perigo todos no avião. Além disso, o número de pássaros era tão alto que eles começaram a abalar o avião. Jimmy ficou nervoso quando viu as construções se aproximando. Eles estavam pairando perigosamente sobre a cidade. Felizmente para Jenson, ele podia conduzir o avião para o campo.
Ele percebeu que era inútil tentar ganhar altitude. Ele tinha que voltar ao aeroporto e tinha que pousar o avião. Mas como? Enquanto isso, a tripulação da cabine estava lidando com os passageiros. Alguns deles até haviam saído de seus assentos. Eles não aguentavam mais, enquanto outros estavam apenas congelados no lugar. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Finalmente, Jimmy recebeu a chamada para dar a volta imediata até a pista de pouso mais próxima. O controle de voo lhes disse para redirecionar para um aeroporto menor mais próximo. Jensen não perdeu tempo. Ao virar o avião, eles atingiram um par de pássaros, o que parecia irritá-los ainda mais. Os pássaros agora continuavam batendo no avião, e pequenas rachaduras começaram a aparecer nas janelas. Jensen foi informado de que os serviços de emergência já estavam a caminho da pista de decolagem. Jensen só tinha que se certificar de que poderia chegar à pista de pouso. Só então eles poderiam ajudá-los. Ele tinha que fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para não cair. Mas ao chegar ao campo, a situação piorou ainda mais. Imediatamente, ao deixar a área da cidade, Jensen notou que a última parte da pista de pouso ficaria ainda pior. Da floresta próxima surgiram mais pássaros. Elas foram imediatamente atraídas para o avião. Ele teve a sensação de que isso só poderia acabar em um desastre. Jensen notou que quanto mais as aves atacavam o avião, mais perto elas se aproximavam dos motores. Se muitos pássaros voassem para os motores, isso realmente não seria bom. Jensen estava totalmente concentrado em alcançar a faixa quando ouviu um estrondo alto. O avião começou a tremer e a verdade é que Jensen mal conseguia controlá-lo. A aeronave também estava perdendo altitude. Os passageiros logo notaram isso também e imediatamente começaram a gritar em apuros. A pior coisa que poderia ter acontecido, aconteceu. O motor explodiu. O coração de Jensen começou a disparar dentro de seu peito. Ele estava tão concentrado que não via nada ao seu redor. O avião estava agora caindo do céu. Havia apenas uma opção em que Jensen podia pensar. Esta era a sua última chance de salvar a todos. Jensen teve que fazer um pouso de emergência. Ele nunca havia feito isso antes. Ele só tinha aprendido sobre isso em simulações durante seus estudos para se tornar um piloto. Ele sentia que era seu dever garantir que todos no avião estivessem seguros. Então, ele viu algo que poderia mudar tudo. Enquanto descia o avião, ele viu um corpo de água à distância e calculou que ele conseguia fazer um pouso na água, mesmo que muito mal. Mas essa era a sua única salvação. Aterrissar em terra era ainda pior. Provavelmente acabaria despedaçando o avião ao entrar em contato com o chão. Jensen teve muitas dificuldades em aterrissar o avião na água. Não foi uma aterrissagem suave, mas ele garantiu que o avião não se partisse em pedaços. Sua única preocupação era a segurança de sua tripulação e dos passageiros do avião. Ele então ouviu gritos. Os gritos vinham dos passageiros. Eles estavam aterrorizados. Jensen ficou preso por um momento, mas conseguiu sair de seu assento. Jimmy mal estava consciente, mas com a ajuda de Jensen, eles conseguiram sair do avião. A tripulação da cabine estava em apuros. A tripulação tentou manter a calma. Pelo aspecto das coisas, eles estavam todos bem. Eles tiveram que abrir as saídas de emergências, mas perceberam que os pássaros ainda estavam voando ao redor do avião. O que aconteceria se eles abrissem as portas? Eles não podiam ficar dentro do avião. Eles tinham que evacuar. Jensen tentou abrir uma das saídas, mas ela estava completamente presa. Ele ficou um pouco nervoso por causa do estresse e do desespero. Por sorte, uma das aeromoças conseguiu abrir a outra saída. O avião estava afundando lentamente, então eles perceberam que tinham tempo suficiente para tirar todos do avião em segurança. A tripulação tentou acalmar a todos, mas algumas pessoas não se importaram com mais ninguém além de si mesmas e tentaram sair primeiro. Elas se arrependeram imediatamente. Os pássaros começaram a atacar as pessoas que saíram primeiro. Felizmente, quando a maioria deles mergulhou na água, eles pararam. Alguns pássaros até voaram para o avião. Mas eles eram principalmente agressivos em relação à entrada da sala de bagagem. O que havia lá dentro? Os pássaros circulavam ao redor do avião. Era como se eles estivessem procurando algo dentro.
Aquilo não era algo aleatório. Jenson estava confuso. Ele não tinha a menor ideia do que poderia fazer com que todas essas aves reagissem assim. Mas ficou ainda pior quando a guarda costeira tentou se aproximar. Ao tentar chegar mais perto, as aves ficaram ainda mais alertas dos perigos. Parecia que não tinham a intenção de deixar a guarda costeira se aproximar do avião. Mas a guarda costeira foi muito persistente. Apesar dos avisos de Jenson, eles navegaram mais perto. A guarda costeira logo foi atacada pelos pássaros. Isto realmente assustou tanto a tripulação que eles saltaram dos navios. Eles nadaram de volta para os outros barcos. Todos ficaram totalmente perplexos. O que havia no avião? Tinha que haver uma maneira de afugentar os pássaros. Caso contrário, eles nunca poderiam chegar perto do avião. Eles tinham que inventar um plano, porque eles tinham que tirar o avião da água para inspecioná-lo. Não havia tempo a perder. Rebocadores gigantes já estavam a caminho para colocar o avião para fora da água. Mas a guarda costeira os havia avisado sobre o enxame de pássaros. Assim como o primeiro barco, eles não pareciam muito assustados com os pássaros, mas eles deveriam estar. Jenson havia aprendido que os aeroportos assustam as aves ao emitir sons. Ele disse à guarda costeira que eles conseguiriam assustar as aves. A guarda costeira agiu imediatamente e colocou um alto som em seus alto-falantes. Então, algo aconteceu. As aves realmente fugiram de volta para a floresta. Esta era a abertura deles para garantir que o avião pudesse ser rebocado para fora da água. Sob a orientação da guarda costeira, os rebocadores poderiam fixar seus cabos ao avião. Eles começaram a puxar. Por sorte, o avião era facilmente rebocado. Seria apenas uma questão de tempo, até que o avião pudesse ser revistado. Enquanto isso, a polícia chegou também. Jenson era o responsável pelo avião, por isso, lhe foram feitas imediatamente perguntas pela polícia. Jenson não tinha nada a esconder da polícia, então eles lhes disse que era apenas um voo comum, como todos os outros. Ele já tinha feito este voo quase todas as semanas, sem nenhum impedimento. Até aquele dia. Ele observou que as aves, ao entrarem no avião, estavam indo imediatamente para a sala de bagagem. Esta poderia ser, na verdade, a chave para descobrir o que estava acontecendo ali. A polícia fez perguntas detalhadas sobre a bagagem, mas Jenson não tinha as respostas. Ele os levou até os passageiros. Todos os passageiros, embora muito abalados, responderam imediatamente a todas as perguntas da polícia sobre o que transportavam e o que estava em suas bagagens, exceto uma pessoa, que foi logo separada das demais pela própria polícia. Esta pessoa era muito estranha sobre o porquê de estar fazendo esta viagem. Quase todas as frases que ele proferia, ele se contradizia. A polícia realmente achou isso muito suspeito. Ele não quis responder quando lhe perguntaram sobre sua bagagem. Fizeram uma checagem de antecedentes sobre ele. Isso levantou ainda mais questões. Seu passaporte parecia ser falso. Isso não era nada bom. A única maneira de identificá-lo agora era através de suas impressões digitais. Quando as colocaram no banco de dados, obtiveram uma correspondência. Este homem era um criminoso condenado que tinha acabado de ser libertado. Seus documentos foram selados pelo governo, de modo que eles não tinham ideia com o que exatamente estavam lidando. Mas todos os tipos de sinais dispararam. Eles ainda tinham que descobrir o que ele estava realmente transportando e por que as aves reagiram a isso. Felizmente, o avião foi finalmente retirado por completo de dentro da água. Uma equipe especial de pesquisa chegou ao local para garantir que tudo fosse cuidadosamente revistado. Mas antes mesmo de poder entrar no avião, eles ouviram muitos sons. As aves haviam percebido que os navios haviam navegado e que o som estava agora à distância. Imediatamente, eles voltaram para o avião. A polícia suspeitava que eles estavam tentando entrar no departamento de bagagem. A equipe de pesquisa agora se aproximava mais dos alto-falantes. Eles assustaram os pássaros e entraram no avião. Não foi fácil chegar perto da bagagem, já que o avião estava muito destruído. A porta estava emperrada, mas eles conseguiram ferramentas para quebrá-la. Imediatamente após a abertura da porta, eles ouviram algo. Fora do departamento de bagagem, eles ouviram sons. Quando se aproximaram das malas, podiam localizar com precisão de onde vinha o som.
Eles chamaram imediatamente a polícia para informar a detenção do passageiro sombrio. O nome na mala correspondia ao nome do passaporte falso que ele havia dado ao fazer o check-in. A equipe de pesquisa levantou cuidadosamente as malas para fora do avião. Jameson correu na direção delas e ficou pálido quando viu o que estava dentro delas. Ele percebeu que o homem estava contrabandeando aves exóticas. Depois de chamar mais policiais, eles obtiveram os detalhes exatos do motivo pelo qual o homem foi detido. Ele já havia sido detido antes por contrabando de animais exóticos. Quando foi solto, ele apenas voltou a praticar os mesmos crimes. Jameson ficou emocionado e caiu em lágrimas ao perceber finalmente o motivo por trás do ataque das aves. Eventualmente, o homem foi acusado e preso. Ele também foi acusado de colocar em perigo os passageiros da aeronave. As aves atacaram o avião porque podiam ouvir as aves exóticas pedindo ajuda. Jameson estava no julgamento e chorou de alívio. Aquele era um dia feliz, pois os animais seriam soltos e voariam livremente, assim como ele em seu avião.